a várias camadas ultrafinas de polímeros de zinco e dióxido de manganês. Durante os testes em máquina de lavar, a bateria foi testada em sua vedação. Até agora, a bateria resistiu a 39 ciclos de lavagem e a equipe espera melhorar ainda mais a sua durabilidade à medida que continua desenvolvendo a tecnologia. JBN, há 26 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Começa agora, na Vibe Mundial, Conhecimentos da Humanidade. O seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade. Com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Bem-vindos a mais um Conhecimentos da Humanidade na rádio. Léo, estamos mais uma vez sem Bruno. Mas ele tá chegando, a gente promete. Promete. Está estourando por aí. Inclusive, depois de 2 semanas sem Bruno, eu tinha preparado um roteiro cheio de Bruno. Cheio de Bruno. Mas hoje não falamos sobre Bruno. Pois é. Mas levamos o Ernesto, ele tá subindo, então a gente precisa enrolar ainda um pouquinho. Então, sei lá, conta aí pros nossos ouvintes alguma coisa legal, Léo, enquanto a gente espera o Bruno chegar. Bruno atrasado aí, tá tendo uma manifestação aqui na Paulista, mas ele tá chegando. E, pô, hoje é Dia das Mulheres, então aproveitar esse início de programa, mandar um parabéns pras mulheres, essa força da natureza que são as mulheres responsáveis pela geração da vida, né, dentro do sagrado da espiritualidade, são as grandes detentoras dos mistérios da natureza, dos mistérios da geração da vida, da geração da força. Então, essa é uma coisa interessante. Parabéns. Deus, originalmente, era mulher? Depende do Deus. A maioria... Aquela primeira imagem de uma divindade, que é a Vênus. Que é uma divindade feminina. A gente tem essa compreensão... Na verdade, a gente não pode chamar de uma deusa, mas é como se o sagrado feminino, ou aquela característica da mulher poder gerar vida, ela fosse divinizada. Então aí você tem as representações antigas, como as Vênus, que a gente acha aí em várias escavações arqueológicas. Essas Vênus, elas sempre são representadas com o quadril largo, com o busto grande, com a barriga grande, para representar justamente a mulher ou no fim da gravidez ou já após ter dado à luz. E aí sim, as primeiras representações que a gente tem de divindades são um misto de mulheres e animais. Justo, porque é uma coisa de geração de vida e da natureza. E da natureza. Tem um marco, algum momento onde algumas culturas decidiram que Deus pendia para um lado masculino? Basicamente, ali por volta de 5, 6 mil anos antes de Cristo, a gente começa a ter uma ascensão de uma classe sacerdotal em alguns lugares. E aí, por volta de 3.500, 3.000 antes de Cristo, principalmente na Babilônia, a gente vai ter já uma classe sacerdotal já dividida. Já vai ter alguns sacerdotes homens e algumas sacerdotisas. E aí, a partir daí, outras classes sacerdotais começam a ser incorporadas, né? Enfim, tem a história do Império Persa, né? Que vai incorporar os Medos, que é um outro povo, vai incorporar os Caldeus, que é um outro povo. E aí esses povos tinham uma classe sacerdotal masculina. E aí essa classe sacerdotal começa a tomar o poder, os líderes tribais começam a se tornar homens, e aí naturalmente a gente passa de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal, onde as principais imagens de Deus são mudadas de uma divindade feminina ou de uma divindade natural, como uma montanha ou como um animal, para uma figura mais antropomórfica. Século V antes de Cristo? 3.500 antes de Cristo. É bem mais antigo. Bem mais antigo. Então, na verdade, é um reflexo da sociedade, as imagens divinas que a gente constrói. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, a construção do cristianismo com... em algum ponto ali o entendimento de que a mulher é o grande pecado, a Eva é a grande geradora de pecado. Se a gente olhar para dentro do cristianismo, a imagem ela é basicamente masculina. Você só tem sacerdotes masculinos. Você tem uma classe de mulheres que são sagradas, são as freiras, mas elas basicamente estão no convento.
Os padres é que realmente oficiam a religião. Os bispos, os cardeais, o papa, sempre homens. Então, você começa a tirar o poder do sagrado feminino, esse feminino capaz de gerar vida, e aí o homem, para se manter nessa posição de controle do poder religioso, ele coloca o feminino de lado. Então, você tem algumas exceções, provavelmente, dentro da Igreja Católica, você tem algumas exceções como Virgem Maria, que é considerada a mãe de Deus. Você tem algumas santas, né? Dentro de todo o hall de santos tem lá algumas que se tornaram santas, mas a imensa maioria são santos, homens, e a gente tem os cargos, todos os cargos de ofício, de liturgia, religiosos, por exemplo, na Igreja Católica, são cargos masculinos. Pegar o judaísmo, são os rabinos. Sim. Então você tem os rabinos. Você pegar outras religiões, tem os pastores, enfim. Algumas religiões neopentecostais têm pastoras, mas ainda a proporção é muito menor perto dos pastores. Tem essa primazia, né, do masculino em diversas religiões, o que mostra, como você estava falando, que existe esse momento onde a sociedade mudou e decidiu que o divino era masculino. Mas também teve um momento onde o Bruno chegou no nosso programa. Olha aí, falando no masculino. Inclusive, falando para você falar bem perto do microfone, Bruno. Isso é um Salve! recado dos nossos ouvintes. Boa noite a todos. Otávio, Leozito, como vocês? Chegou, conseguiu chegar. Perto do microfone, Brunão. Perto do microfone. Perto de verdade. Mas teve um momento onde a sociedade também decidiu que Deus era um. Em que momento foi esse onde o pessoal falou, não, Deus é um só? A gente tem algumas tentativas ao longo da história, né? A gente tem Akhenaton no Egito, que tenta trazer ali uma... Ele fala assim, beleza, tem outros deuses aqui, mas esse aqui é o que a gente vai adorar, esse vai ser o único. Akhenaton do Egito. Do Egito, um faraó do Egito. A gente tá falando aí, Bruninho, de uns 2000 anos antes de Cristo, por aí, né? Algo em torno disso. Tentando implementar o Isso. monoteísmo. Aí a gente tem o judaísmo, que ele nasce como uma religião politeísta, depois ele vira uma religião enoteísta. O que é um enoteísmo? É assim, eu acredito em um Deus aqui, mas é o Deus que eu escolhi dentro de um panteão. Eu acredito que existe todo um panteão de deuses, mas eu adoro esse Deus. Então você se torna um enoteísta. Abraão, o personagem bíblico famoso, ele era um enoteísta. Ele resolveu adorar Jeová, mas ele entendia que existiam outros deuses. E aí, conforme isso vai passando, você vai tendo o zoroastrismo, que vai falar também de uma divindade única. Então, essa ideia de concentrar numa divindade única, todo esse poder, esse divino, esse espelho de quem é humano, começa a ganhar força a partir daí. No próprio hinduísmo, né, que é conhecido por ter centenas de milhares, milhões de deuses, você tem um princípio mais filosófico de unidade, que dá origem a uma primeira trimurti, uma primeira trindade que não é a mais conhecida hoje no hinduísmo. Eles mudaram de ideia sobre a trindade deles algumas vezes, não foi? Eles mudaram de ideia. Por quê? Porque não fazia mais sentido. Basicamente é isso. Quando, a partir de um momento em que se você lê os Vedas, por exemplo, os livros sagrados lá do hinduísmo, você vê que ele não tem muita menção a Brahma, Vishnu e Shiva, que é a trimurti que a gente conhece hoje em dia, atual. Fala muito de Agni, fala muito do... Me fugiu agora o nome. Indra, obrigado. O chefe de panteão daquela época era Indra. Né? Um ser ligado ao trovão, às tempestades também, entre outras coisas. E aí você tem a cultura se desenvolvendo de tal maneira que meio que não faz sentido. Algumas práticas, algumas histórias, e aí vai sendo substituído. Porque a gente está falando de um culto que são alguns milhares de anos, são 5 mil anos mais ou menos os hinduísmos, né? Talvez um pouco menos, mas se a gente for pegar a parte até... vou chamar aqui tribal, vamos chamar assim, uma coisa mais primitiva, um grupo mais primitivo, aí acho que se aproxima disso aí. Então é natural que chegue um momento onde Deus pare de fazer sentido para um povo porque ele evoluiu? Eu acredito que, na verdade, não é que deixe de fazer sentido, mas a gente não precisa... acho que sim, estou tentando aliviar aqui, mas talvez outro Deus suplante, sabe assim? Isso aqui é mais importante do que isso aqui. Entendi. Essa coisa nova é mais importante daquela coisa antiga. Porque tem mais contexto. Quase como que um desenvolvimento, uma adaptação, já que o Deus, ele meio que é compreendido de uma forma, pelo menos lá, né, muito específica,
Então não tem como ele virar outra coisa. O que talvez seja, algumas vezes... E aí, Léo, não sei se você concorda comigo, mas houve Jeová, se a gente for entender um Deus único no judaísmo, talvez ele tenha passado por uma transformação para chegar no cristianismo, por exemplo. Né? Ele era um Deus mais temeroso. Ele é quase um Deus da guerra, assim. Isso. Não era bem isso como a gente tem essa Jeová? Mas ele era um Deus extremamente... Dos Dos exércitos. Aliás, uma dúvida. Jeová é Jesus? Sempre confundia isso daí. Não, Jeová seria o que dentro do cristianismo a gente chama de Deus. Jesus, ele vem como filho de Deus. E depois de um concílio da igreja, ele é considerado Deus feito homem. Aí é como se Jeová tivesse encarnado, e aí ele seria feito Jesus, homem, feito aí homem. outra coisa, mas é Yeshua. Yeshua que e seria- Yahvé. Yahvé, exato. Yahvé e Yeshua. E por que chegou o momento onde a galera decidiu que era melhor Deus ser um, especialmente para as 3 religiões monoteístas principais, né, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo? O que levou essa galera a falar, não, só um resolve para mim? O que levou? É uma excelente pergunta. Se a gente for para um lado psicológico... Dá menos trabalho. Não, porque a gente pode ir pelo antropológico, o que levou aquilo tudo. Porque, veja, se você... eu talvez vá para um lado polêmico, esperando um pouco psicologia para falar daqui a pouco, mas se a gente for pensar que Abraão saiu ali de uma região que tinham vários deuses, tinha ali os deuses, os chefes de panteão ali e tal, mas vários deuses, e de repente você traz uma única verdade, um único caminho, e como o Léo falou, até considera outros deuses, mas agora é esse aqui que traz a verdade. Se a gente for para um lado de controle, de política e tudo mais, é relativamente mais fácil controlar. Se você tem um único caminho, uma única... E não estou falando que se Abraão existiu, que ele não acreditasse naquilo. Mas, de alguma maneira, é muito mais fácil você lidar com um único caminho do que com a possibilidade de vários e o que isso causa, né? Na Grécia, se você tem vários cultos, você tem várias pessoas fazendo várias coisas diferentes. A partir do momento que você tem um único caminho, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas indo para um lado psicológico, que ainda não é teológico, mas indo para o lado psicológico, quando você tem a sua essência, a essência de cada um de nós, de alguma maneira sendo projetada numa divindade, geralmente é feito isso com o chefe de panteão, com o Deus mais importante. E portanto, a nossa essência é vista como um reflexo da essência cósmica e divina. Então, é relativamente natural que uma única figura seja encarregada de toda a verdade, psicologicamente falando. Ao todo, mesmo no passado, nas religiões politeístas, a cabeça humana pensava meio dessa forma, é isso? O coletivo sim, porque em qualquer religião você tem o chefe, ou a chefe. Claro, sim, foi assim que começamos. Inclusive, claro que inicialmente teria sido esse o princípio do que era o divino, a natureza e o feminino. Exatamente. E inclusive, não sei se vocês falaram da Tiamat aqui um pouquinho. Não chegamos na Tiamat. Mas a Tiamat, ela representa um pouco isso. A gente falou num outro programa, inclusive, o quanto a morte de Tiamat pode ser a representação até da morte, entre aspas, mas da transformação do matriarcado para o patriarcado, quando Marduk, o herói lá da Mesopotâmia, da Suméria, derrota a Tiamat. Tiamat que era um dragão de 3 cabeças, é isso? É isso. Era um dragãozão feminino e aí... Uma dragoa, é isso. E aí Marduk com ventos e coisas assim consegue matá-la e fazer a terra com isso. E é interessante essa história, porque é isso que o Bruno falou, marca bem essa passagem. Você começa a ter uma classe sacerdotal masculina, líderes tribais masculinos, guerreiros masculinos. O homem começa a tomar o poder pela força e começa a tomar a área em que o feminino era sagrado, que é o sacerdócio. E aí você tem isso refletido na mitologia. Você tem Tiamat dando lugar para Marduk. Olha só, interessante. E voltando para a ideia, né, das religiões monoteístas, elas aparentemente fizeram um grande sucesso, porque elas conseguiram se espalhar pelo mundo de uma forma muito rápida, né? E por muito tempo foi o cristianismo a maior religião do mundo, né? Mas hoje, ultimamente, o islamismo, há alguns anos, tem crescido muito. Por que o islamismo cresce tanto? A gente tem... Quer falar, Léo? Não sei se estou falando demais, mas o islamismo ele tem uma cultura expansionista mesmo. Mas não é só isso.
ele tem algo muito interessante, e aí não é nem questão tão religiosa, é até cultural, de ter muitos filhos. Por outro lado, se a gente for ver, sei lá, classe média da Europa, mais cristã, tende a ter menos filhos. E aí se você tem a própria religião, em essência, trazendo coisas interessantes para quem está afim. Pô, o islamismo parece ser interessante. Aí você tem conversões, você tem um número interessante de conversões. Mas uma cultura de expansão, de pregar, de falar. Não é pregar tipo na praça pública, você não vê muito isso. Mas você tem uma cultura expansionista em algumas vertentes. E ainda tem os filhos, pô, você tem a fórmula perfeita para crescimento. Inclusive, teve um estudo, eu não sei se ele ainda faz sentido, mas eu vi há alguns anos, que já é irreversível que o islamismo na Europa vai, talvez algumas centenas ou poucas centenas de anos, já seja predominante na Europa, inclusive. Né? Que não é uma realidade hoje ainda. Mas você tem essas coisas. O que a religião oferece versus a cultura entre os membros. Como você falou, é uma religião que você se converte, que te adota, diferente do judaísmo, que é uma grande religião monoteísta, mas que ela é fechada. Você não tem como... É muito difícil o processo de conversão e de expansão, né? Porque eles têm toda uma questão do homem e da mulher ali, né? Então, a mulher, ela é ela que passa a tradição judaica adiante. Então, se você nasce de uma mulher judia, você é judeu. Um homem pode se converter, ele pode virar judeu. Uma mulher, não. Então, assim, eu quero ser judia. Tudo bem, mas quem vai nascer de você não é judeu. Então, a mulher é que passa a tradição do judaísmo adiante. Então, dentro do judaísmo, você tem isso, de você... o homem pode se converter, pode casar com uma mulher judia, desde que ele se converta, né? Isso dentro das famílias mais tradicionais, mas a maioria dos judeus seguem isso. Eles acabam se fechando dentro da sua própria comunidade, se conhecendo... E acabam casando entre eles, claro, por causa da proximidade que eles vão criando, mas é a mulher que passa isso adiante. Então, o judaísmo, ele sempre teve regras muito restritivas, porque era um povo que era perseguido, era um povo que precisava se espalhar pelo mundo, então ele sempre criou essas regras. E a forma deles conseguirem controlar quem é judeu e quem não é, para não se perderem, é através da mãe. E é curioso porque isso mostra que a expansão não é necessariamente o único caminho para a consolidação de uma comunidade religiosa. A comunidade religiosa judaica, ela é mais fechada por uma questão de se proteger. A gente sabe da história do povo judeu ao longo do tempo. Tem vários êxodos do Egito, tem o massacre de Massada, tem os massacres na Idade Média nas judiarias, enfim... A gente sabe toda essa história. Os muçulmanos, por outro lado, eles não foram perseguidos dessa forma. Eles se espalharam muito rápido. Eles conseguiram trazer para dentro deles, dentro da religião, tribos que eram guerreiras, algumas até mais radicais, como os carigitas. Então, eles conseguiram ir juntando muitos povos, porque não tinha politeístas, inclusive, né? Politeístas, inclusive, porque não tinha essa coisa da correlação sanguínea que o judaísmo tem. O cristianismo cresceu muito também, porque também não tem a questão da correlação sanguínea. O judaísmo acabou ficando uma religião menor nesse sentido, por causa dessa correlação sanguínea. E chegamos, então, no cristianismo, que aparentemente está meio que num processo de reformulação, às vezes, da sua identidade. Você vê, né, o Papa Humilde, né, o Papa argentino, como é o nome dele mesmo? Francisco, né, uma tentativa ali de flexibilizar algumas regras. É uma religião que se encontra no momento de crise de identidade, vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que é uma crise, na verdade, que vem de tempos em tempos, né? Se a gente for pensar... Posso estar chutando baixo aqui, mas talvez uma das primeiras grandes crises foi a separação com o Oriente, né? Com a Igreja do Oriente. Talvez a primeira grande crise, depois que ela ascendeu, porque ela era perseguida pelos romanos e tal. Inclusive é isso, o cristianismo ele nasceu como uma seita. Um clubinho ali, uma galerinha que acreditava numa coisa que tinha vivenciado. E era uma seita, no sentido da palavra mesmo. Era uma dissidência de uma crença principal. Essa que é a definição básica de seita. Você tem uma dissidência de uma crença principal. Então você tem o judaísmo, tem uma dissidência, é o cristianismo uma seita. Tanto que no cristianismo bem primitivo mesmo, eram só judeus. E aí com Paulo, né, que era romano, certo?
Ele que teve a experiência de Jesus dele. Alguns hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, mas alguns até criticam a experiência que ele teve de Jesus, que deu uma deturpada ali Que no que experiência era. foi essa? Ele não era da época, né, de Jesus, ele não teve contato direto com ele. Ele não era o apóstolo fisicamente, nada disso. Mas ele teve o contato espiritual com Jesus. Então ele perseguiu os cristãos e em determinado momento ele teve uma série de experiências que ele se viu sendo sim um apóstolo, sabe assim? Tá. Não, olha só essa experiência. Eu tive contato com Jesus e entendi isso aqui. Aí ele tem cartas, e aí ele... Tanto que compõe, né, o Novo Testamento ali, a parte 2 da Bíblia. Ele está lá presente, super importante. E ele é uma figura importantíssima no cristianismo. Sim. Porque é ele que transforma uma religião semita, de uma seita dissidente do judaísmo, em algo palatável para os romanos. Ele transforma aquilo, ele pega a mitologia grega, embute a mitologia grega e ele transforma Jesus num Messias, que é uma ideia muito mais de um salvador pregador, transforma num grande sol que vem para iluminar todo mundo. Boa. Romana, né, na verdade, acho que já ele já era É que romano. São casados sim, ali, é. né? Exatamente. E aí quando vem Constantino, né, que teve lá o suposto sonho, ou a mãe dele teve o sonho que se ele pintasse a cruz, ele ia vencer lá a guerra, ele converte o império todo, né, romano canetada. Na canetada, em cristão. E a partir daí, eu posso estar enganado, mas a grande crise que teve logo depois disso foi a dissidência. Como é que é o nome mesmo? Quando separa a igreja Você tem o cisma do Oriente, isso. Perfeito. Que aí você tem as igrejas ortodoxas, Constantinopla, Rússia, né, e tal, e você tem a de Roma. Então o Papa seria mais um patriarca, assim como o patriarca da Grécia, de Constantinopla ali, né, da Turquia. Mas não, Roma fala, não, esse aqui é o mais importante, e aí é o que tem contato, supostamente. E depois vem a Reforma. E depois veio a Reforma. Que vem o protestantismo, luteranismo, calvinismo. Que era outra um sujeito cisão. que queria se divorciar, é isso? Não, esse é o rei da Inglaterra, que era o Henrique VIII. Foi mais uma cisão. Outra cisão, porque aí é quando nasce a igreja anglicana. Ele exato. queria se divorciar, porque a esposa dele não estava tendo filho, e aí a igreja falou que não dava, ele falou, então beleza, vou criar minha igreja aqui. E aí ele casou várias vezes. Mas e aí tem a história da Ana Bolena, que a esposa dele decapitou, enfim, ele não era um cara muito bacana. Entre não. todas, talvez a anglicana é a que mais tem a relação amigável com a católica apostólica romana. Apesar de ser a rainha, que é a grande soberana da anglicana, as duas igrejas são mais parceiras, assim, o casamento em uma vale na outra, sabe, umas coisas pra pegar assim. crédito, Dá. Mas de fato a reforma foi outro grande susto, assim, porque é quando uma galera, porque não foi só um, né, teve alguns nomes expoentes importantes, mas assim, fala, cara, o jeito que a gente está atuando, a prática disso aqui não faz sentido, tá estranho. E aí ele propõe reformas, né? E Lutero, né, um nome importante, mas teve outras reformas e aí a igreja... Sabe onde a gente consegue ver esse vai e vem da igreja tentando se identificar, ou crises existenciais ou de identidade? Na arquitetura. Então você vê a gótica, você vê vários tipos de arquitetura que é exatamente a própria igreja católica tentando... Peraí, então qual é a nossa relação com Deus? Não, é mais assim, é mais pomposa, aí vem o barroco. Não, é mais soturno, é mais de tal jeito. Aí humilde, claro. Exato. E aí vai tentando se identificar. E hoje a gente tem não sei se vocês concordam, mas assim, é perceptível também uma saída não só para outras religiões, ou mesmo para uma... eu sou católico não praticante, né? Ouve-se muito isso, mas para a própria neopentecostais, né? Para várias igrejas protestantes, neopentecostais em geral e tudo mais. Então, acho que sim, acho que é mais uma sabe alguma coisa que é engraçada dessa história toda? Se você pegar, tirar o judaísmo dessa equação por causa dessa questão consanguínea e tudo, mas você compara o cristianismo de hoje com o islamismo é uma religião que ela demanda um regramento muito maior do que o cristianismo. Se você pegar as religiões neopentecostais, também. Então eu acho que no fundo esse ser humano que ele quer buscar as religiões, quer buscar o dogma religioso, no fundo
Ele quer entregar tanto a liberdade religiosa dele na mão da religião, que ele quer que os caras falem assim, o que eu tenho que fazer é isso, então se eu fizer isso eu vou pro céu. Me Então ensine a beleza, viver. quanto mais regra, melhor. É isso aí. E acho interessante porque a gente viu, né, olhando para o passado, Marduk matando Tiamat, fazendo uma transição do feminino para o masculino. A gente viu Abraão meio que fazendo uma transição do politeísmo para o monoteísmo. E sabe-se lá Deus qual vai ser a próxima que a gente vai olhar 1000, 2000 anos para trás e ver. Isso a gente só vai saber no programa de 2000 anos no futuro. Por enquanto, é isso. Conhecimentos da Humanidade no YouTube, youtube.com/Conhecimentos da Humanidade. Um abraço. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Conhecimentos da Humanidade. O seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade. Com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Boletim informativo Vibe Mundial. O Pátio Metrô São Bento comemora o Dia Internacional da Mulher em grande estilo. Entre os dias 8 de março e 30 de agosto, os visitantes conferem a exposição Ilustra Delas, com entrada gratuita diariamente das 6 às 22 horas. 12 artistas mulheres e não binárias de vários cantinhos do Brasil, com vivências bem diferentes, tiveram seus trabalhos escolhidos pelas curadoras. As 12 obras selecionadas mostram corpos em ação no mundo, agindo com plena liberdade, de viver sem medo às escolhas afetivas, de dançar e até de explorar a banalidade do cotidiano. É a segunda edição do Ilustra Delas, evento que contribui para fomentar o trabalho de artistas muito talentosas. Você pode conferir no Pátio Metrô São Bento, Largo São Bento, número 109, no Centro Histórico de São Paulo. Boletim informativo. Há 25 anos, a Fraldão Baby se preocupa com o bem-estar do seu bebê, oferecendo uma linha completa de moda infantil, infanto-juvenil e acessórios, tais como berços, carrinhos, cadeira para o seu automóvel e muito mais. Além de tudo isso, a Fraldão Baby se preocupa com o seu bolso. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Venha nos visitar. O nosso endereço é Parque Dom Pedro II, 384, próximo à Rua 25 de Março, Estação São Bento do metrô. Maiores informações, acesse o nosso site www.fraldãobaby.com.br. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso. E hoje temos o orgulho de ser um hospital de referência no tratamento da doença. E com sua ajuda, podemos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Para doar, acesse graac.org.br. Eu acredito. Se você fez o Enem, chegou a hora de entrar em uma universidade. As inscrições do ProUni para bolsas de estudo em instituições particulares vão de 22 a 25 de fevereiro. E as do FIES para financiamento em instituições particulares de 8 a 11 de março. O Portal Único de Acesso ao Ensino Superior tem todas as informações. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olha, eu não sei, eu não gostava mais de voltar para minha casa depois do meu trabalho. A minha casa, que antes era tão gostosa, de repente se tornou um ambiente de briga, de desavença. Eu brigava com meu marido, eu brigava com a minha filha, meu filho não falava comigo, as coisas não prosperavam, a única coisa que acumulava era boleto que eu não conseguia pagar. Falei, tem alguma coisa errada. Procurei a vidente espiritual, a dona Cristina, e ela preparou com exclusividade para mim. Ela fez a corrente de São Benedito para a limpeza da minha casa e para abrir os meus caminhos. A minha vida mudou por completo. Então hoje, se você me permite, eu quero ajudar outras pessoas. Olha, liguem,
falem com a dona Cristina. O telefone de São Paulo é 2337 3153. 2337 3153. Dona Cristina.